Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Não dá pra estar bem todo dia, né? A complexidade de sermos seres espirituais, estando vivendo uma experiência humana, inclui-se, né? Viver a materialidade. Vocês já repararam que a materialidade, ela é a fonte de nossos problemas, das adversidades e tudo mais? A vida em si é simples, prática. A realidade da espiritualidade também. Mas a materialidade complica tudo. Juntou com o dualismo, complica mais ainda. Tem dias que a gente não vai estar bem. Mas se a gente fizer uma análise mais profunda, podia estar pior. A gente não tem que esperar que, por exemplo, uma doença nos limite para só então a gente dar valor para o que já tem, né? Tem problemas? Tem. Tem adversidades? Tem. Mas tem vida, né? Ainda tem comida na mesa, ainda tem um teto, ainda tem uma cama, um cantinho para deitar. Então tá tudo bem. O resto a gente vai arrumando, né? Lá vem Shimada com mais um vídeo do tema chakras na medicina tradicional chinesa. Lembrando que eu fiz a playlist deste tema para ficar mais simples de vocês encontrar, tá bom? Lá tem a playlist dos chakras e na medicina tradicional chinesa, tem os 10 primeiros passos da jornada de autoconhecimento, tem sobre os frutos da carne e os frutos do espírito, tem sobre os 9 carismas ou os 9 dons espirituais, e tem as mensagens da semana que são atemporais. Tá tudo lá, facinho, para vocês não ter que ficar rolando a tela, né? Depois eu vou criar outras playlists juntando os outros temas para ficar mais fácil, né, de vocês buscarem no canal, tá bom? Então hoje nós vamos para o quarto chakra, que é o chakra do coração ou meridiano coronário. Antes, porém, vamos falar do chakra coronário dentro do hinduísmo, tá bom? Depois nós vamos fazer uma breve recapitulação. Lupita, para, filha, para com isso. Uma breve recapitulação do que de como o coração tem relação com a energia vital, né? E tudo mais. E depois vamos para o meridiano coronário dentro da medicina tradicional chinesa, tá bom? Lógico que eu vou ter colinha. Informações que eu não memorizo mesmo. Temas assim que eu não... É indispensável, né? A memorização é uma coisa óbvia. Então, desculpa.
na prática diária, quando se torna hábito e tudo mais, depois que você leva para consciência, a memorização é uma coisa indispensável. A memorização tem muito a ver com, não simplesmente com a memória, né? É com o cérebro. Tipo isso, assim. É que o arquivo mental também está no inconsciente, né? Jogar para o inconsciente, sendo um local assim de difícil acesso, né? Tipo inacessível mesmo, é melhor transformar em hábito todos os cuidados necessários do que ficar tentando memorizar textão, certo? Conforme vocês vão ouvindo, vocês vão procurando alcançar a consciência do que está sendo dito, ou façam as buscas, se estudem, se aprofundem, né? Cada um também vai ampliar o seu campo de busca de acordo com as questões que surgem na cabecinha de vocês. Isso vai de encontro às necessidades de vocês também, ao modo de vida de vocês e tudo mais, ok? Então, bora. O chakra do coração é o quarto chakra principal, né? Onde tem mais um órgão vital, localizado no centro do peito, ou seja, onde está o coração. Desculpa. A gente fala que o coração está do lado esquerdo do peito porque a maior parte dele está mais pro lado esquerdo se nós considerarmos o formato dele, né? Mas é no centro. Ele é o centro energético que rege o amor incondicional, a compaixão, a empatia e a capacidade de perdoar. Conectando os chakras inferiores, que são os físicos, aos superiores, que são os espirituais, atua como a ponte da sua essência. A essência do quê? Do coração, né? O meu adendo aqui, eu tô falando do chakra no hinduísmo, depois eu vou falar na medicina tradicional chinesa, na qual eu não sou formada, eu só sei o básico. Para quê? Isso me auxilia na análise da clínica psicanalítica, né? Mas a medicina tradicional chinesa considera o coração, cadê? A morada da mente e do espírito. O hinduísmo considera a morada do amor, né? E tudo que envolve o amor. Shimada considera o coração a possível morada do espírito, mas isso é para podermos compreender a questão corpo, alma e espírito, sabe? Porque na verdade o espírito e a essência estão dentro de nós, a mente, como uma energia que está circulando o tempo todo, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, não dá pra gente limitar essa energia a um ponto específico, como se nós dividíssemos corpo, alma e espírito, porque eles estão
bem conectado, sabe? Mas para um recurso de compreensão, se diz que o espírito mora no coração, né? É contraditório com tudo que eu falo. Só um minuto. Voltei. Fui beber água. Nem comecei a falar, já preciso de água. Então, a visão da Shimada, que é resultado de um pensamento livre que não está preso a uma linha de pensamento, né? Vai discordar de alguns pontos, tanto do hinduísmo quanto da medicina tradicional chinesa, sobre algumas afirmações, como por exemplo, que o coração é a morada do espírito. É meio contraditório, né? Ou não. Porque se levarmos em conta que o coração é o centro energético que rege o amor incondicional, a compaixão, a empatia e a capacidade de perdoar, um espírito que está corrompido, ou seja, contaminado pelo mundo externo, vivendo de fora para dentro, ele vai ser o contrário disso, né? Ele vai produzir o contrário disso. Não vai ter compaixão, nem empatia, nem a capacidade de perdoar, nem amor incondicional. Faz algum sentido nós visualizarmos o coração como a morada do espírito. Quais os sinais de que há desequilíbrio na área do chakra do coração, que é aqui, né? Nessa área do sistema cardíaco. Quando a energia está bloqueada, ou seja, em deficiência, não vem energia para essa área, pode causar dificuldades em expressar afeto, medo de rejeição, isolamento social, rancor e desconfiança constante. Esse pode causar, não é que a energia bloqueada incapacita o indivíduo, gerando todas essas características. Estas características criam bloqueio. Por exemplo, a dificuldade de expressar afeto, ela não é uma deficiência nessa área. Não há problema físico. O problema físico pode surgir na dificuldade em expressar afeto, embora há muitas justificativas para a dificuldade de expressar afeto, assim como o medo de rejeição, o isolamento social, que não é isso que a Shimada faz, tá? O isolamento social da Shimada tem um propósito. Eu não tenho problema nenhum em socializar, não sei se deu para perceber, né? É diferente aqui o caso, a pessoa que tem ou fobia social ou ela realmente tem problemas de interação social, rancor e desconfiança constante. Tudo isso afeta esta região energeticamente, contribui para a deficiência, por exemplo, do coração. Porque o coração, ele é a fonte
de tudo relacionado ao amor incondicional, como compaixão, empatia e a capacidade de perdoar. A pessoa que, por exemplo, tem medo de rejeição, que se isola socialmente, que guarda rancor, que o tempo todo é desconfiada, que tem dificuldade de expressar afeto, ela tem problemas sentimentais. Tá tudo relacionado, né? Independente do tipo de relacionamento, tudo isso envolve problemas sentimentais e um grande obstáculo que é a dependência do que parte de fora. Ou seja, por exemplo, a validação, a aprovação. E aí, quando a energia é hiperativa, ou seja, ela está em excesso, resulta em apego excessivo, dependência emocional, ciúme e anulação própria para agradar os outros. Lamentavelmente, como nós somos movidos praticamente pelo inconsciente, nós resumimos as questões do coração unicamente a relacionamentos afetivos românticos, né? Mas aqui o desequilíbrio é causado por todo tipo de relacionamento afetivo e não necessariamente parte do outro para nós. Porque se nós vemos a energia do chakra do coração em equilíbrio, ele flui, ele gera tudo que flui. Amor incondicional, compaixão, empatia, capacidade de perdoar, é tudo de um doar. Quando há o desequilíbrio, é tudo de fora para dentro. Só que não é que parta de outras pessoas aquilo que está em nós, ou reprimimos ou fluímos em excesso. É de nós mesmos, é uma deficiência em nós, uma questão em nós que precisa ser resolvida. Então, tanto a dificuldade de expressar afeto, o medo da rejeição, o isolamento social, o rancor e a desconfiança constante, embora ela consiga encontrar vazão para ficar aparente no externo, são coisas que reprimimos. Quando reprimimos, podemos criar bloqueios. Quando ganha vazão, surgem os excessos. Todo desequilíbrio vai manifestar excessos, ou de menos ou de mais, também vai manifestar extremos. E os extremos, o outro extremo de quando a energia está bloqueada é o que? O apego excessivo, aquele medo de perder, aquela coisa da posse, a dependência emocional, a necessidade de que o outro manifeste o tempo todo o que sente. Ciúme. O ciúme é até um certo limite, tá dentro da normalidade, mas é algo que a gente não pode alimentar. Por quê? Porque evolui para posse e é confundido muito desconfiança com ciúme. São coisas distintas, né? Ciúme em excesso gera posse, sentimento de posse, né? A anulação própria para agradar os outros também é um excesso onde se anula
por exemplo, o se dar prioridade. Nós temos que nos dar prioridade, mas também temos não que agradar os outros, mas compartilhar com os outros. Tudo que fazemos para os outros é um compartilhamento. Não é simplesmente compartilhamento no sentido de doação. Não é simplesmente ficar dando, dando, dando. É como algo que eu gero em mim e eu compartilho. Eu dou. Por quê? Porque eu estou gerando em mim, né? Há de se observar nas pesquisas de vocês, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos, pressão alta, se elas não têm exteriormente traços de pessoas que têm alguma dessas características, os problemas emocionais e sentimentais vão afetar diretamente o chakra do coração. E aí, se não há um equilíbrio na energia, né? Como eu já falei em outros vídeos, a energia vital, ela passa pelo corpo inteiro, ela tem que estar no fluxo dela contínuo. Se há um bloqueio, por exemplo, em um dos 7 chakras que possuem os 7 órgãos vitais, se houver um bloqueio ou um excesso, vai causar desequilíbrio para a energia. A energia, ela trava em um desses 7 chakras e o desequilíbrio vai afetar o quê? O órgão vital correspondente ao chakra. Entenderam? Então, como é que diz? Não, vamos pular para o chakra na medicina tradicional chinesa e no meio do caminho a gente vai recapitular uma questão da relação do coração com o cérebro. Já já vocês vão saber por quê. Na medicina tradicional chinesa, o conceito equivalente ao chakra do coração é o meridiano coronário, né? Está intrinsecamente ligado à função energética do coração, que é considerado o imperador do corpo, da mente e do espírito, conhecido como Shen. Aí é que tá. Pode ser que seja a morada do espírito, sim. Embora eu não consiga visualizar isso, eu visualizo corpo, alma e espírito muito conectados, né? A mente não tá no coração, tá no cérebro. Enquanto o chakra foca no centro energético de amor, o coração na medicina chinesa governa o sangue, a circulação e as emoções superiores. Os principais aspectos do coração na medicina chinesa: a morada da consciência e espírito. Vamos riscar consciência e deixar só espírito para não confundir, tá bom? O coração abriga o espírito que engloba. Ai, ficou pior. Não adianta riscar consciência, peraí. Como é que eu vou explicar isso? Não posso repetir o que está ali. Seria uma contradição a tudo que eu falo aqui. O espírito, ele vai se limitar ao tamanho do corpo por causa do próprio cérebro em si. O espírito é deste plano,
ele é gerado pelo corpo. O corpo produz energia. Consequentemente, ele cria esse corpo de energia deste plano. Isso vem lá desde o momento da fecundação. Quando o corpo dessa energia, o espírito, ele é produzido, aí surge o corpo da essência. Sabe o que eu tô estranhando aqui? Eu tô lendo a colinha aqui e dá a impressão que a medicina chinesa, ela ancora também a tradição, a crença, a cultura na ciência, né? Só que eu também, né? Então, se nós levarmos em consideração o chakra no hinduísmo, onde o óbvio se mostra quando há o desequilíbrio, a questão não é o coração ser a fonte do amor condicional, porque isso vem da essência. Vocês vão perceber isso, por exemplo, na playlist dos dons, dos frutos da carne e do espírito e dos 9 carismas. Aí bagunçou meio de campo aqui a visão da medicina chinesa, né? Porque quando o coração está em harmonia, ou seja, a energia encontrou equilíbrio, a pessoa, por exemplo, sentirá paz interior, alegria e terá um sono tranquilo. Uma pessoa que tem problemas emocionais e sentimentais não tem nada disso, né? E sim, eu estou falando numa visão mais dentro da medicina, ou seja, da ciência, do que ou pelo hinduísmo ou pela medicina chinesa, né? Por quê? Vamos dar recapitulada aqui. Como o coração se relaciona com a mente e o cérebro. O coração, a mente e o cérebro estão interconectados por uma rede complexa. Entende? Se eu falar que a mente e o espírito fazem morada no coração, eu estou contradizendo algo que não é apenas óbvio, é científico, né? E não, tanto quando falamos de espiritualidade, como falamos de qualquer outra coisa, não temos que deixar a ciência de lado. Há coisas que a ciência ainda não alcançou? Por quê? Porque para tudo precisa de prova, de comprovação, né? Mas nesse quesito, por exemplo, a ciência já caminhou muito. Cientificamente, o coração, a mente e o cérebro estão conectados. Digamos que o coração aqui represente o corpo, o cérebro, o espírito e a mente, a essência. Coração, espírito e essência estão intrinsecamente conectados. Eles estão instalados na mente, no cérebro, nessa região. Tanto é que é nessa região que nós recebemos, por exemplo,
informações, canalizações. O hemisfério direito ativa a intuição está ligado muito também com as questões emocionais e sentimentais, o espiritual também. Por quê? Porque é tudo uma coisa do sentir. O coração, ele é o primeiro que reage ao sentir, né? Vai ficar confuso esse vídeo? Vai. E aí que vocês vão fazer? Tudo que vocês não entender, vocês vão pesquisar e vão também ver os outros chakras. Porque Shimada não está aqui defendendo nenhuma linha de pensamento, né? Eu acredito naquilo que a minha busca me levou, as minhas conclusões. E o campo de estudo não se limita só, por exemplo, a espiritualidade, psicanálise, comportamento, não. Tudo o que acrescenta essa busca para concluir uma coisa só, vou buscar. Por quê? Porque a espiritualidade nos contradiz, a vida não se contradiz, né? Então, o cérebro envia sinais nervosos que afetam o ritmo cardíaco. Enquanto o coração possui seu próprio sistema nervoso, vocês sabiam que não é só o cérebro que tem neurônios? No vídeo sobre o chakra sacral, nós descobrimos, por exemplo, que o intestino possui neurônios. É por isso que o intestino está conectado ao cérebro. O cérebro, ele manda sinais nervosos para o coração, porque para o sistema nervoso, porque o coração, não, o cérebro manda sinais através do sistema nervoso para o coração. O coração possui cerca de 40.000 neurônios. É tipo assim, há neurônios em várias partes do corpo, principalmente nos órgãos vitais, enviando mensagens constantes que influenciam pensamentos e emoções. Há um trabalho de colaboração mútua, corpo e espírito. A essência, ela vê uma dificuldade, um bloqueio para conseguir se integrar a corpo e espírito. Por quê? Por causa do ego. Onde está o ego? No corpo, cérebro humano. Entende por que se fala nessa relação do coração com o emocional ou sentimental? Embora se acredite na medicina chinesa que o coração é morada do espírito, não é literal. Corpo, alma e espírito estão juntos. Então, quer dizer, cérebro, mente e espírito. Mente igual essência. E aí, através dos sentidos, da percepção e todos os outros recursos que nós temos, o cérebro, ele recebe informações relacionadas a, por exemplo, emoções e sentimentos, e através do sistema nervoso vai enviar para o coração. O coração vai reagir às informações como num aceleramento do batimento cardíaco. E é bem complexo tudo isso. Por quê? Porque, por exemplo, emocionalmente falando,
quando a pessoa se apaixona, ela sente borboletas no estômago. Ela não sente borboletas no coração, é no estômago. No estômago também é a área onde a pessoa mais sente quando ela diz que está agoniada, quando ela está com angústia. Tem gente que faz assim, ai, eu tô sentindo uma angústia, mas não é exatamente aqui, é na boca do estômago. Dependendo da intensidade da angústia, passa a ser aqui, no plexo, no chakra do coração. Porque a energia, ela dá uma travadinha aqui, mas ela consegue circular mudando de chakra. Mas aqui ela trava se a pessoa não procura se acalmar, não procura resolver isso imediatamente dentro dela, entende? Então vamos repetir aqui. O cérebro envia sinais nervosos que afetam o ritmo cardíaco, enquanto o coração possui seu próprio sistema nervoso com cerca de 40 mil neurônios, enviando mensagens constantes que influenciam pensamentos e emoções. Influenciam. Não é que o coração gera. É gerado dentro de nós e todo o nosso corpo reage a tudo que geramos, né? Conexão física e neural, coração e cérebro. Há uma comunicação bidirecional. O cérebro envia informações ao coração via nervos, mas o coração se comunica 4 vezes mais com o cérebro, influenciando o funcionamento cerebral. Quer dizer, o bloqueio ou excesso de energia no coração, que se comunica 4 vezes mais com o cérebro do que o cérebro se comunica com o coração, e isso afeta não apenas o coração, mas também o cérebro, quando há um desequilíbrio. Nós vemos o reflexo disso no comportamento quando a pessoa está apaixonada. Sabe aquele amor assim, adolescente? A pessoa não para de falar do cidadão, não para de falar do bonito, da bonita, e só pensa no bonito e na bonita. Isso é o reflexo do comportamento do coração, que manda mais informação do cérebro do que o cérebro manda para o coração. Tá vendo por que a gente precisa ter uma atenção com o animal bípede? Quando eu falo que vocês precisam ter um relacionamento com vocês mesmos, é esse. A essência precisa conseguir ultrapassar o espírito para conseguir alcançar o animal e se relacionar com ele, para que haja uma cooperação mútua, porque se o animal está na dominância, ele só faz caca, ele só cria problemas, ele só cria diversidades. Todos os excessos vêm do corpo. Pode ser que todos os bloqueios venham do espírito, os estados de espírito, sabe? Que está intrinsecamente conectado com o cérebro, porque o funcionamento do cérebro
Desculpa. O funcionamento do cérebro é típico padrão da espécie humana. O cérebro de cada um vai funcionar de um jeito? Sim, porque há o espírito e a essência. A mente, a essência de cada um é de um jeito, o espírito de cada um é de um jeito. Tudo isso está junto com o cérebro. Na maioria das pessoas, um duelando com o outro. Exatamente pelo quê? Pelo poder. Aí você entende como todo comportamento reflete o que está no interior. Há uma ânsia por poder do comportamento humano que é reflexo de uma disputa de poder que temos aqui dentro. E não é por um poder externo. É o conflito corpo, alma e espírito. O espírito, ele é pacificador, ele é da paz e amor. Normalmente ele é mais um espectador. Mas o espírito e o corpo, eles sempre estão em duelo. Por quê? Por quê? Vocês sabem? Já foi dito em outros vídeos, tá? Cérebro cardíaco. Olha esse termo, cérebro cardíaco. O coração possui um sistema nervoso intrínseco capaz de monitorar, processar informações e sentir. É como se o coração fosse o cérebro, embora seja um músculo. O sistema nervoso que o coração possui permite que ele funcione como um cérebro, monitorando, processando informações e sentindo. Viu? Como os excessos e as limitações surgem do animal, o coração é a parte física, ou seja, o animal. O que o coração manifesta, como o coração reage, impregna o espírito. Uma coisa está conectada à outra, desde o micro até o macro. Por isso que Shimada diz, não dá, em dado momento você vai esbarrar com o tema espiritualidade. Não é que aqui é uma salada mista, é que nos meus estudos tudo se cruzou. Comportamento, mente, consciente, inconsciente, espiritualidade, medicina, tudo. Chega a ser até compreensível, por exemplo, porque algumas religiões deixam a ciência de fora. A ciência desmente muita doutrina, muito dogma, muita crença. Quando você é um pensador livre, você envolve a ciência na tua busca, você percebe que a ciência, de alguma forma, ela percebeu isso, só que a linguagem da ciência é outra. Então, tipo, a Shimada fica aqui falando de um modo, uma linguagem popular. As linguagens técnicas cria o grupo dos leigos. O grupo dos leigos e o grupo dos intelectualizados em determinado assunto.
Shimada não gosta de separação, né? Se eu falar numa linguagem popular, ambos os grupos entendem. É. O nervo vago. O nervo vago é a principal via de comunicação rápida entre o coração e o cérebro, ajustando o ritmo do coração com base no estresse ou calma. Então, tipo, vamos supor que o cérebro e o coração troquem SMS. Eles tenham WhatsApp, eles ficam mandando comunicação rapidinha. Avisando o outro: olha, respira, inspira, respira, para se acalmar. Ó, seu nível de estresse está muito alto. A mente, ela dá esses toques pro animal. A questão é que o animal não obedece. É a mesma coisa de falar para um diabético: você não deve comer essa quantidade de doce, mas ele come escondido. Todo diabético que eu conheci aqui no meu office comia doce escondido. Mesma coisa, né? É coisa do animal na dominância. Ele não obedece nada. Ele segue os instintos e os impulsos. Então foi esclarecido a relação do coração com o cérebro, né? Então a gente pode continuar com o meridiano coronário na medicina tradicional chinesa. Os principais aspectos do coração na medicina tradicional chinesa. Vamos pular a morada do Shen, que é consciência e espírito, né? Com essa explicação científica sobre a relação do coração com o cérebro, já ficou claro. O elemento fogo e as emoções, o coração pertence ao elemento fogo, por causa do calor, né? Tem muita relação com o fogo. A emoção associada é a alegria. Alegria. Mas o excesso de agitação emocional, como a ansiedade e estresse ou falta de perdão, né, que é a mágoa, bloqueia o fluxo de energia afetando o ritmo cardíaco. Quer dizer, enquanto a alegria permite que o coração ele bata no seu ritmo normal, naquela harmonia maravilhosa de escola de samba, perdi. A ansiedade, o estresse, a mágoa bloqueiam o fluxo de energia que deve ser contínuo, livre, leve e solto, né? O ritmo cardíaco se altera. Não estamos falando de problemas físicos natos, por exemplo. Há pessoas que já nascem com problema de coração, né? Que nem meu filho mais velho nasceu com uma atrofia em uma das válvulas. Aí teve que operar o coração. Não, aqui é no outro caso. A pessoa nasceu saudável, em determinado momento da vida, ela começou a apresentar problemas cardíacos ou doenças relacionadas à atividade cardíaca, né? Centro de conexão, assim como o chakra, o coração, assim como o chakra no hinduísmo, o coração na medicina chinesa é o centro energético que processa a compaixão, a bondade
e a conexão verdadeira consigo mesmo. Não é à toa que às vezes a gente diz assim: fazer o bem faz bem para a saúde. É um fato indiscutível. E pode notar, a pessoa que sempre está mergulhada em tudo que é ruim, seja mal, seja negatividade, seja pessimismo, ela nunca está bem de saúde. Não conheço nenhuma pessoa que vive constantemente com determinado humor, determinado sentimento, determinada emoção, com boa saúde. Nós temos que fazer o bem não simplesmente porque isso comprova que a essência está na dominância. Recapitulando, que a essência produz tudo que é bom. Não simplesmente por isso, mas porque todo esse bem manifestado pela essência faz muito bem para a saúde do animal e do espírito, o de dentro para fora, sabe? Agora, quando o animal está na dominância, ele fica gerando tudo que é ruim, principalmente porque a realidade externa influencia, alimenta, seduz o animal através da sua necessidade de satisfação imediata. Tudo isso que é ruim ganha maior dimensão a ponto de contaminar o espírito. O espírito da pessoa nunca vai estar bem. Os estados de espírito lá, nos frutos da carne e do espírito. Para que o estado de espírito seja bom, a essência tem que estar na dominância. Se a essência não estiver na dominância e for um animal bípede, o espírito ele vai estar sendo contaminado por frutos da carne, ou seja, as ações da carnalidade do animal, ou seja, instinto, impulso. Aquilo que é típico da espécie, sabe? Como animal. Nós não somos animais como os outros exatamente por causa da questão essência e corpo. Os animais, por exemplo, na natureza, eles não comeram do fruto proibido. Eles podem viver a vida através do instinto. Eles não vivem por impulso. Não é interessante? O impulso é o que corrompeu o ser humano. Mas os animais vivem por instinto, apesar de terem um nível de consciência. Cada animal tem um nível de consciência, né? Mas qualquer ato que nós entendemos como mal, na verdade é defesa contra o verdadeiro mal, que é quem? O maior predador de todos. Imagine que em certo momento o ser humano pode ser como os animais, vivendo puramente a experiência material, a experiência carnal, né? Usufruindo simplesmente deste mundo maravilhoso. Você não vê uma espécie criando guerra com a outra. Você vê a seleção natural, onde um predador ele entra no meio de um bando para contribuir com a seleção e perpetuação das espécies. Não existe mal nisso. O mal está no ser humano.
E normalmente a maldade humana é fútil, é vaidosa, é sem propósito real, é muito egoísta. Quando um predador vai buscar sua caça, ele pega os mais velhos, os doentes, os mais fracos, mesmo que sejam filhotes, e isso fortalece aquela espécie. A genética só procria cada vez espécies melhores. O ser humano é uma coisa assim, né? Se eu me baseasse, se eu tivesse assim, podia ser pior, tá vendo? O meu trabalho com a espiritualidade é levar a cura interior. Ainda bem, podia ser pior. Papai poderia pedir para que eu usasse a minha capacidade de análise, de perfilação e desse para ele um relatório geral da humanidade. A humanidade merece ou não ser dizimada? Não, né, gente? Há salvação, embora sejamos todos salvos. Aqui a maioria das pessoas não sabem disso, né? É uma responsabilidade. O simples fato da conexão, todos nós estamos conectados e somos um, né? Todos nós. É como se. Sabe quando a gente fala assim, dentro de nós há um universo? É literal, mas é um universo. O inconsciente relaciona automaticamente ao cosmo, né? Não, é diferente. É como se fosse outro plano, outra esfera, outra dimensão. Os nossos órgãos não são planetas, né? Mas assim como no cosmo, o nosso organismo, ele possui um movimento de colaboração mútua. Agora que chegamos no quarto chakra, estamos falando do quarto órgão vital, a gente pode ver isso com muita clareza. A colaboração mútua cessa quando o animal, na dominância, bloqueia, não quer a colaboração da essência. Tanto é que ele criou uma colaboração, o superego, só para dizer que ele tem alguma moral, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe se cuidar, né? Porque se a gente for ver os conceitos morais com profundidade, eles fazem parte da estratégia de padronização, né? Vamos continuar. Eu desviei o assunto, né? Por que será? Já tem tanto assunto para falar, tem que inventar mais, né? Os sinais de desequilíbrio. A desarmonia nesta área se manifesta como ansiedade, palpitações, insônia, agitação, tristeza, solidão. Tudo isso é derivado de desequilíbrio emocional e sentimental, quer dizer. Por isso que nós podemos falar a nível de energia, vibração e frequência.
ainda mais porque, seja como chakra, seja como meridiano na medicina chinesa, tudo é energia. Desculpa. Chega. Quando nós sentimos, quando nós, seja sentimentalmente, seja emocionalmente, nós vibramos. E vibramos de dentro. Só que as questões emocionais e sentimentais, elas não vêm da essência. A essência seria colaboradora para o equilíbrio de tudo isso que se manifesta depois dela. Tudo que está relacionado a espírito e corpo. O espírito é que gera junto com o corpo tudo de ruim, não esqueça. Então, você sentiu algo ruim, seja emocional ou sentimental, você vai desencadear ansiedade, palpitações, insônia, agitação, tristeza e solidão. Tudo é de dentro para fora, né? Se a essência não pode manifestar de dentro para fora, depois dela na fila quem tá? Espírito, depois corpo. Se o espírito não manifesta o que está congestionado, reprimido, impregnado nele, o corpo vai fazer isso. Por quê? Porque os dois têm uma colaboração mútua. É por isso que dá a impressão que a vida é só coisa ruim. Tem mais coisa ruim na vida do que boa. Eu sinto mais coisa ruim do que boa. É uma impressão. Eu tão inconsciente que pode ver que o espírito e o corpo têm essa colaboração. A essência não. É preciso a integração dos três, sabe? A diferença de intersecções. Ai, como eu não gosto dessa palavra. Embora a medicina tradicional chinesa utilize meridiano, né, que são os pontos no trajeto, os pontos energéticos no trajeto de energia, né, como a gente fala aqui meridiano coronário, meridiano do coração, e os chakras venham da tradição yogi, né, lá do hinduísmo, ambos convergem na compreensão de que o centro do peito é crucial para o equilíbrio emocional e a saúde física, sendo a gratidão e o amor ferramentas fundamentais para desbloquear a região. Aí vamos entrar num ponto interessante que não está nem na tradição yogi, nem na medicina tradicional chinesa. Só deve estar na cabeça da Shimada, eu não sei. Pensa comigo. Entre o coração e o cérebro, qual é o órgão mais vital? O coração, se ele parar, há a possibilidade de ressuscitar ele, de fazer ele voltar a funcionar. Se ele ficar doente, dá para fazer transplante. O cérebro, se acontecer alguma coisa com ele, se ele parar, ele não pode ser ressuscitado. Ele também não pode ser transplantado se houver algum probleminha nele, como uma lesão, por exemplo. Shimada quer falar o que com isso? O espírito e a mente não, espírito e a mente. A essência
ela está presa no cérebro. A alma está presa na mente. Tipo assim, a mente é a alma. O espírito que é livre para zanzar para cima e para baixo na maioria das pessoas. Os hinduístas e os chineses concordam que o centro do peito é crucial para o equilíbrio emocional e a saúde física, sendo a gratidão e amor ferramentas fundamentais para desbloquear a região. Mas o amor e a gratidão não vêm nem do corpo e nem do espírito. Vem da essência. A essência é fonte de tudo que é benéfico, de tudo que é bom. Entende por que a necessidade de autoconhecimento? E sim, no autoconhecimento, você tem que conhecer esse ser com quem você precisa resgatar a sua relação, que é o teu animal bípede. Você tem que conhecer ele a fundo. Da mesma forma, quando ele te conhecer, quando você voltar à tua dominância, ele vai deixar você cuidar dele. Aí pode acontecer de dentro para fora. Porque o amor incondicional é manifestação através da essência. É como se fosse um dos 9 carismas, né? Não é, é o dom supremo. Manifesto pela centelha também. Porque ele é amor. Quem é amor? A vida. Cada vez que a gente se aprofunda na questão dos chakras na medicina e também no hinduísmo, isso fica claro. Por exemplo, a gratidão e o amor não está simplesmente no externo. Não adianta fazer o mantra da gratidão. É gratiluz para lá, é gratiluz para cá. Não adianta eu fazer um ato de solidariedade, filmar tudo, mostrar para todo mundo e acreditar que isso é amor, é por amor incondicional. Por mais que o animal tente enganar, não apenas as pessoas ao redor, como o próprio espírito e a própria essência, não tem como. Não adianta se enganar dizendo, ai, eu sou uma pessoa tão boa, ai, eu só faço bem. Quem é, não diz que é. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Mas uma pessoa que realmente é boa, uma pessoa que realmente faz o bem, primeiro, ela não está precisando de validação externa. Ela não está pedindo a aprovação de ninguém. Ela não está nem aí como os outros a veem. Ela faz porque é um movimento da essência. É algo tão satisfatório, é o fazer o bem, é o fazer o bem que alimenta o espírito. Isso vai abrindo caminho para que a essência ela obtenha a dominância.
E não é que a Shimada tá falando, ai, as pessoas com problema de coração, então, elas são tudo amarguradas, ansiosas, rancorosas, sei que lá. Não, gente. Vocês não podem esquecer de algumas coisas que são faladas aqui. O que a Shimada já explicou? Tudo que é reprimido se debate dentro de nós e busca um meio de ganhar vazão, porque tudo é de dentro para fora. O animal, ele tenta pegar o de fora e mandar para dentro. O primeiro afetado nisso é ele mesmo. Ah, por exemplo, a mágoa, ela não afeta, por exemplo, só o coração. Ela pode despertar o vírus, a célula do câncer. Além de ser cada caso um caso, é o porquê e aonde o fluxo da tua energia bloqueia. Vale lembrar sempre, como analogia para comparar a energia, a mensagem da água. Mais ou menos 75% do nosso corpo possui água. Se essa água não for restaurada, ela ficar ali parada, o que vai acontecer? Ela apodrece. Você já fez esse teste. Você já comprovou isso. Principalmente com água de máquina de lavar. Fede podre. A água que está no teu organismo não é diferente. Então, para que a água do teu organismo seja sempre trocada, esteja sempre pura, os seus rins têm que funcionar direito e a sua bexiga também. Não adianta ficar mandando água para dentro. Às vezes a pessoa tem um problema de retenção de líquido e aí ela fica com problemas de inchaço. Isso altera até o peso de tanto inchaço, mas é também um inchaço interno, sabe por quê? A água do organismo não é renovada quando há retenção. Aquela água que precisa ser eliminada, porque já foi feito um trabalho entre os órgãos para filtrar tudo que não faz bem para o organismo e ser eliminado, que fica lá dentro. Aí não é exagero dizer que nós criamos os nossos problemas. Começa aí, da nossa saúde. Meu rim não funciona direito, ou minha bexiga não funciona direito. Tem que tomar 3 litros de água por dia. Eu mando ver 4. Mas, ei, o teu rim filtrou tudo bonitinho, mas e a bexiga? Ou o seu rim não tá conseguindo filtrar tudo direitinho. E a bexiga tá lá esperando. As reações em cadeia, onde deve haver colaboração, não há. Nós ainda temos a nossa interação com o mundo externo para aprendermos sobre a interação do nosso mundo interno. Já começa da superfície na questão do corpo. Todos os órgãos funcionam em colaboração uns com os outros. Tudo é absolutamente assim, menos quem?
o bichinho de estimação de todo mundo, o animal bípede. Capite? Emoção e sentimento precisa também ser cuidado, precisa da nossa atenção, precisa de equilíbrio. Um bom exemplo é: o luto não é uma doença, é um estágio, é um período de tempo onde você processa todas as informações relacionadas ao luto, toma todas as providências para poder seguir. Finalizou o luto, segue. Há pessoas que vivem anos sem finalizar o período de luto. Isso vai se transformar em doença. Às vezes, apenas o que a gente sente, apenas algo que está inacabado dentro de nós. Algum trauma se torna uma patologia. Vide os 10 primeiros passos da jornada de autoconhecimento. É isso, desculpa, passei 1 hora. Não tem jeito. É muito complexo, né? Tem que ficar tudo muito bem esclarecidinho, principalmente, desculpa, se for interessante para vocês, se vocês se sentiram motivados, curiosos a se aprofundar mais, tá bom? Então tá. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.